deve ser utilizado, apesar da dificuldade da gravidez. O Gonçalo diz-nos que é portador de fibrose quística e não sabe que cuidados deve ter no caso de ter um filho. Nós sabemos que os portadores de fibrose quística são habitualmente assintomáticos, muitos nem sequer sabem que são portadores. Antes de pensar em engravidar, deve ir a uma consulta de aconselhamento genético. É importante saber se a namorada também é portadora e avaliar qual é o risco de transmissão. O Miguel, que tem fibrose quística, diz que, apesar das circunstâncias, já pesaram riscos e benefícios e gostariam de ter um filho. Sabemos que 97% dos rapazes têm fertilidade, portanto, o casal pode recorrer ao centro de reprodução medicamente assistida para ver se tem critérios para fazer uma das técnicas. É importante saber se a namorada também é portadora, como já tinha dito, e avaliar o risco de transmissão e estarem conscientes do quadro que vão enfrentar. No caso do Rodrigo, arranjam uma namorada que também era portadora, portanto, são os dois portadores, e como é que podem saber se o bebê deles vai ser saudável? Na verdade, devem consultar um especialista e ter uma consulta de aconselhamento para considerar a hipótese de fazer uma técnica invasiva, no fundo, uma fertilização in vitro ou uma microinjeção e fazer um diagnóstico genético implantatório. Esta situação pode ser oferecida sempre que a taxa, portanto, a probabilidade de transmissão de uma doença que se considere grave e que seja diagnosticável seja realmente importante e é possível fazer o diagnóstico antes da implantação. Falando agora, finalmente, do planeamento familiar, nestas pessoas a gravidez é possível. Em 1960 nasceu o primeiro bebê de uma grávida com fibrose quística, com doença. Mas, apesar de tudo, um projeto de vida feliz nem sempre inclui uma gravidez. Há muitos casais que optam por não ter filhos, quer sejam saudáveis, quer não. Portanto, é uma situação que deve ser bem pensada. Queremos ter filhos? Quais são os meus riscos? E, acima de tudo, é importante planear. Deixo aqui neste cantinho o site da Associação de Planeamento da Família. O site é muito elucidativo sobre a sexualidade, sobre métodos contraceptivos. Inclusive, a equipa está sempre no terreno, em todo o país, a fazer ações de sensibilização e de informação. E, em caso de dúvida, inclusive sobre métodos contraceptivos, aconselho vivamente a consulta do site. E então, dentro do plano, podemos planear a não gravidez e fazer contracepção, ou a gravidez. Vou falar adiante. Falando na gravidez, quem não quer engravidar deve, sem dúvida, assumir a importância de fazer um método contraceptivo. E diz esta frase, que eu acho fantástica: eu escolho o que faço e faço o que escolho. E é este compromisso da segunda parte, e faço o que escolho, que é importante. Porque não basta dizer, eu tomo a pílula. Temos é que realmente tomá-la. Podemos escolher aquilo que queremos fazer, mas tem que ser cumprido. E então, muito rapidamente, isto não é nada que não saibam, mas os métodos contraceptivos dividem-se em vários grupos. Dentro dos naturais, que são aqueles quase proibidos e que realmente não estão aconselhados de todo, existe o coito interrompido, o método calendário, que é o perigo, especialmente nestas situações das irregularidades menstruais, não há calendário que nos valha. O preservativo, que funciona como método contraceptivo e como prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. Atenção, nós lembramos sempre isto nas consultas, porque toda a gente acha que é fácil e que sabe utilizar um preservativo, mas na realidade há uma série de critérios que devem ser verificados. A validade, guardá-los no local seguro, usá-los sempre, não é o preservativo às vezes, que é o método contraceptivo preferido da nossa população, é o preservativo às vezes. Utilizar sempre um novo preservativo, especialmente quando se muda de sexo anal, de sexo oral, de sexo vaginal, sempre mudar preservativos. Utilizá-los antes de contacto, colocá-lo antes do contacto com a vagina, manuseá-lo com cuidado, atenção aos anéis e às unhas e essas coisas. Retirá-los do pênis em direto e colocá-los no lixo e não na sanita. Depois, dentro dos contraceptivos combinados, temos a tradicional pílula, com a desvantagem de termos que tomá-la diariamente. Atenção nas meninas com diarreias e vômitos frequentes, que ela pode não ser bem absorvida e não funcionar como proteção.
Temos como alternativa agora estes dois novos métodos mais modernos, muito práticos, que são os selos, que é o EBRA, é um adesivo 3D que se cola em qualquer parte do corpo, exceto as maminhas, e tem a vantagem de se utilizar, se mudar uma vez por semana. Portanto, é muito prático em termos de evitar esquecimentos e minimiza um bocadinho o efeito do problema das diarreias e vômitos. O Novarring é um dispositivo de aplicação vaginal, é utilizado como se fosse um tampão. Este sim, muda só uma vez por mês, é mesmo muito prático. Quem não conhecer deve experimentar, pelo menos, ver como funciona. Evita também os esquecimentos e não interfere com o trato da via gastrointestinal. Contraceptivos sem estrogénios. Temos a tradicional Cerazette, que é o nome também é único no mercado, mas é a pílula conhecida como pílula para a amamentação, é das poucas pílulas que não têm estrogénios e semelhante a esta pílula, mas por via injetável ou por outras formas, temos como injetável a Depo-Provera, que é uma injeção que se faz 3 em 3 meses. Há alguns estudos que têm relacionado com uma perda de massa óssea, portanto, déficit nutricional, tendência à osteoporose e Depo-Provera não será, à partida, muito boa ideia. Temos também o implante subcutâneo, o Implanon, que tem a grande vantagem de durar 3 anos, portanto, protegemos as nossas adolescentes durante 3 anos e também não temos estrogénios. E temos o Mirena, que é um dispositivo intrauterino, que também pode ser utilizado, com a vantagem de durar 5 anos. Este é o DIU clássico, também dura 5 anos e é completamente não hormonal. Chama a atenção, por acaso, de doenças imunodeprimidas em que o seu efeito pode estar ligeiramente diminuído, por isso podemos pensar noutras alternativas. Estes são métodos definitivos, só para completar a minha lista. Laqueação, oclusão tubar, que é um novo método feito por via esteroscópica, portanto, com as doenças acordadas, e a vasectomia nos homens. Aquilo que nós recomendamos, sem dúvida, na adolescência é o método duplo. Portanto, preservativo sempre, mais um método contraceptivo, por exemplo, neste caso está aqui o EFRA, que é o transgêmeo. Não nos podemos esquecer da contracepção de emergência, é uma realidade, cada vez há mais laboratórios a fabricá-la, é venda livre nas farmácias, algumas das marcas pelo menos, está disponível no hospital no serviço de urgência gratuitamente e nas consultas de espaços jovens já se deve ser tomada logo que possível, de acordo com o medicamento é variável o período máximo em que ela poderá fazer efeito e, acima de tudo, tem que se iniciar um método contraceptivo eficaz para que não volte a acontecer. A contracepção, resumindo, deve ser individualizada. Nas doenças com fibrose quística não há propriamente contraindicações muito graves para nenhum dos métodos, mas deve ser ajustado aos principais problemas que estão associados à doença. Quer sejam as diarreias, quer seja a imunossupressão, quer seja uma osteoporose, e nós podemos ajustar um bocadinho e aconselhar de forma diferente as adolescentes consoante os seus problemas. Voltando à importância do planear, já falamos sobre a não gravidez e existe cada vez mais, e felizmente, e esperemos que com os novos medicamentos haja cada vez uma melhor esperança de vida, a hipótese da gravidez é realmente uma situação que se começa a colocar. A gravidez não planeada, depois do que eu acabei de dizer, não pode acontecer, e a gravidez planeada, sim, pode ser considerada. Lembro só que, ao abrigo da nova legislação portuguesa, é possível a introdução da gravidez até às 10 semanas, se for uma gravidez não desejada. Se for associada à patologia materna ou fetal grave, também há situações excepcionais em que é possível interromper a gravidez. Portanto, em termos de pré-conceição, para quem considerar uma gravidez, é sempre obrigatório discutir esta situação com uma equipe multidisciplinar. Estarei preparado para engravidar? Quais os riscos que tem? Quais os riscos do bebê? Qual o risco de transmissão? Nós, no Centro Hospitalar do Porto, dispomos de várias consultas que poderão esclarecer da melhor forma os casais que o pretendam, quer a consulta de pré-conceição, de aconselhamento genético e diagnóstico pré-natal, e as vossas dúvidas poderão ser esclarecidas com toda a certeza. Deixo só aqui uma pequena anotação a propósito do risco de transmissão. Já sabemos que a fibrose quística é uma doença autossômica recessiva e é importante pesquisar mutações de fibrose quística no casal. Nos Estados Unidos, já vai elevada a prevalência de mutações, este estudo já é generalizado em pré-conceição à população toda. Em Portugal isso não se passa, normalmente